Oi, vamos entrar então na terceira parte da aula 2 de desenvolvimento mediúnico e paranormal. O tema dessa aula é o pensamento móvel. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Fabiana Zambelli e nós estamos no curso de desenvolvimento mediúnico e paranormal. Mas antes de entrarmos para a aula em si, não esqueçam já de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E não deixe de comentar suas dúvidas ou opiniões sobre o que está acontecendo, sobre como é a aula ou qualquer coisa do gênero. Bom, vamos dar sequência então para a aula. Tá? O tema dessa aula aqui, desse vídeo, que é a sequência da aula, é o pensamento móvel. Então nós já conversamos sobre isso, né? O homem possui em torno do seu corpo físico uma massa tênue ou densa de energia gravitando, certo? Essas energias elas podem ser projetadas ou atraídas pela gente. E isso quer dizer que os pensamentos determinarão as condições do seu corpo e dos seus sentimentos e emoções. O que acontece? Quando a gente está pensando, a gente acaba interferindo em sentimentos, em emoções e a qualidade da nossa própria condição energética, o que a gente atrai, o que a gente movimenta. Então, os pensamentos eles são muito importantes. Claro que nós já falamos também sobre isso em outra aula, que significa no próprio sistema água e os exercícios sobre o pensamento, para a gente observar eles, para saber de onde que eles estão sendo gerados, porque muitas vezes, se nós deixamos nos levar pelas nossas emoções, os nossos pensamentos são gerados pelas emoções. E aí, claro, vamos pensar de acordo com as nossas emoções, e o pensamento ele vai movimentar essas energias e vai deixar a qualidade do nosso campo energético e outras coisas mais semelhante ao que nós pensamos. Lembrem daquele ditado, né? Que a gente atrai o que a gente pensa. Tem lá um certo fundo de verdade nisso. Então, quando a gente observa o campo energético de um indivíduo, é possível a gente verificar quais são as alterações que são provocadas no seu comportamento. Portanto, através do pensamento é possível controlarmos a sensibilidade e adquirir nossas percepções e sensações. E dirigir nossas percepções e sensações. O homem é muito influenciado pelo que vê. Muitas vezes deixamos nos levar por propagandas que, na maioria das vezes, nos impulsionam a adquirir determinadas coisas. E aí eu vou fazer uma observação. A gente tem o que a gente vê conscientemente e inconscientemente. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso lá de neuromarketing que falava muito da questão da ciência por trás da propaganda, e eles mostraram que muitas vezes eles vendiam um produto e tinha uma imagem que você via um cartaz normal, mas aquele cartaz, se a pessoa tirasse certos elementos, ele mostrava oculto por trás certos símbolos que faziam a pessoa tomar determinadas atitudes. E muitas vezes podem ter até textos embutidos ali que nossa consciência, nosso olho não enxerga. E muitas vezes eles estão invertidos também, mas o nosso cérebro ajeita, nosso subconsciente vê e produz pensamentos, sentimentos e nos fazem tomar atitudes. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente nós médios, que devemos utilizar o pensamento para construir nossos próprios conceitos. Então, nós temos que corrigir nossos pensamentos a fim de que a gente possa transformar, modificar ou até mesmo ficar independente dessas influências externas. Claro que isso é uma construção, como um curso. O nosso objetivo é que a gente tenha consciência. Do nada sentir uma vontade de comprar alguma coisa ou de fazer tal coisa, é aquela história. Por quê? Da onde que está vindo isso? Será que eu fui influenciado por uma propaganda, por alguma coisa? Ou por uma forma de pensamento que chegou até mim? Então nós temos que ver muito sobre isso. Então para isso a gente tem que fazer alguns questionamentos. Até vou vir aqui para a tela do computador e nós vamos colocar aqui esses questionamentos que a gente deve fazer diariamente. O primeiro deles é que tipo de pensamentos nós temos diariamente. O segundo questionamento, eles são construtivos, críticos, estimuladores ou limitadores? O que esses pensamentos eles nos causam? Terceira pergunta que nós temos que fazer sempre: suas ideias são colocadas ou você as guarda? Quando tu tem essas ideias, tu guarda elas para ti ou tu coloca para o mundo, seja em atitudes para fazer, ou quando são ideias construtivas em grupo, alguma coisa assim, você coloca para o grupo, você se expõe. E a quarta pergunta, qual a natureza dos seus pensamentos? Eles são amorosos, raivosos? Qual é o sentimento, qual é a natureza, qual é o tipo de pensamento que você tem no dia a dia? Isso são
é uma ampliação daqueles exercícios que eu falei até numa aula do Sistema Águia que a gente tem que ter no controle dos nossos pensamentos, que na verdade nós não vamos controlar, nós vamos observar e aí nós vamos deixar, impedir que eles nos controlem. Nós vamos começar a melhorar a qualidade desse pensamento pela correção. Então vem um pensamento raivoso, vou dizer, não, eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar que vai ser assim. E com esse treinamento e com essa condição, eu vou mudando minha condição energética, vou mudando minha condição emocional e automaticamente eu mudo a qualidade do meu pensamento. E quando você pensa, são criações ou repetições? Isso só observando também. Você cria coisas novas como pensamento, ou seu pensamento são repetição de coisa que você viu, ou de coisas que você faz no dia a dia, ou do que você ouve, ou repetição do que outros falam, você participa de um curso, seus pensamentos eles são repetições daquilo, ou você cria uma coisa diferente. Esse tipo de observação vocês vão ter que fazer sempre que possível, né? Bom, então nós temos que entender assim que o pensamento ele é um vetor, ele tem força e direção. Então o pensamento determina a concentração de energia e determina a liberação da imaginação. Então começando a criar diversas fórmulas na cabeça do indivíduo, de vocês no caso, de mim, de vocês, de todo mundo. Tudo isso de acordo com a sua intenção, associado a esse sentimento ou emoção que quer despertar. Então a imaginação, ela faz suscetíveis associações, ela está sempre associando as coisas que a gente vive, sente e tudo mais, né? Ela começa a escolher com a mente as conveniências e inconveniências, em frações de segundo cria várias probabilidades. Isso é, o nosso pensamento, ele é quase como vivo, conforme que você vai vendo, sendo estimulado, ele vai fazendo associações do que você acredita, do que você é, do que você está vendo, do que você está sendo influenciado, da sua condição energética, e ele vai criando associações e continuações para esse pensamento, para você tomar atitudes, etc. E aí tem a questão, esse pensamento é livre ou você consegue controlá-lo no sentido de policiá-lo? Então, não é assim, não, vamos pensar diferente, uma outra possibilidade. E você obriga todo esse processo a ser direcionado da forma que você quer. Né? Então, esse tipo de pessoa que ele usa essa mente criando possibilidades, tá? Então, tem pessoas assim que o pensamento comanda o sentimento e a imaginação. Só que o que ocorre quando o indivíduo se encontra com a intenção de produzir algo, tipo um artista, tipo uma pessoa que tem um problema, um cientista que ele está em busca, então ele coordena isso, ele faz com que o nosso pensamento crie essas possibilidades baseado no que a pessoa quer. Já a população em geral, ela não utiliza esse potencial do pensamento. O pensamento aparece e ela vai respondendo as coisas pensando que ela que está pensando, ela que está criando, mas não está sem direção. Esse pensamento está sendo formado e criado por estímulos externos. Quando a pessoa quer criar algo, os criadores, os cientistas, quem desenvolve, artistas, eles botam um foco no pensamento. Mesmo uma pessoa que está fazendo um trabalho, se a pessoa focar aquela história, eu foquei nisso aqui, eu foquei no livro, você está direcionando o seu pensamento, associações para aquilo. Mas se não, você está sendo direcionado a vida por pensamentos que estão sendo criados a partir de estímulos externos. Bom, nós sempre executamos assim as 4 funções simultaneamente. Tá? Deixa eu até passar aqui, aqui, porque eu vou falando e não vou passando, né? Então, nós sempre executamos as 4 funções simultaneamente. Nós pensamos, sentimos, imaginamos, nos emocionamos e depois agimos. Esse é o resultado final, a gente vivo, né? Mas antes da ação, a gente sempre, mesmo que seja em fração de segundo, nós temos esses 4 elementos que acontecem, certo? Então, o pensamento, ele move, isso é até literal. Vocês vão ver o exercício de hoje, que é o movimento do pêndulo com a mente. Você consegue, através da energia do seu pensamento, até mover objetos. Bom, o pensamento, ele penetra no mundo das energias. Então, ele move a energia, direciona, contamina com aquilo com que o homem projeta. Daí é intencional ou não, como eu falei antes. Se vocês tiverem pensamentos negativos de vocês criam um campo energético de atração de coisas negativas. Então, o pensamento pode ter origem em estados emocionais, sentimentos, imaginação ativada e não controlada. Isso porque estamos sem intenção, sem planos e sem diretrizes. São os fatores internos que desequilibram as 4 formas de pensamento, as nossas 4 formas, que é o pensamento, sentimento, o emocional e a imaginação.
E sem conseguirmos percebê-las, a gente acaba se desequilibrando com isso. Porque se a gente deixar o emocional tomar conta, alguma coisa assim, aí que começa a nossa complicação. Então, é importante, ó, nós vivemos em um mundo de energia. Nós somos energia, o pensamento penetra essa energia de uma maneira ou de outra, tá? E moldando e movimentando a energia em alguma direção. Então, sempre que vocês pensam, vocês moldam a energia, o campo energético de vocês, inclusive desequilibrando os outros corpos, nosso duplo, nossos outros corpos espirituais e até chakras e tudo mais. O médium sensitivo tem em si e em torno de si esses tempos energéticos, que é o pensamento, sentimentos, emoções e imaginação, tá? E a qualidade desses atinge pelo menos 12 níveis diferentes. A qualidade dessas energias pode ser a qualidade dos pensamentos ou a qualidade dos sentimentos, ou a qualidade das emoções ou da nossa imaginação. Isso é, se nós ficarmos imaginando coisas negativas para a gente molda o nosso pensamento com isso também. É aquela velha história, se eu quiser ter um negócio de sucesso, eu tenho que me imaginar dentro desse negócio funcionando e tendo sucesso. E claro, eu vou ter que fazer as outras etapas de planejamento, etc, e tudo direitinho. Mas a imaginação vai gerar pensamentos que vão melhorar a qualidade da energia e vai criar um campo do negócio pronto de sucesso. Isso aí acaba sendo a receita de muitas terapias, muitas pessoas que dizem, você tem que se imaginar, você vai co-criar. Na verdade, você não vai estar co-criando aqui, você vai estar criando um campo energético propício a atrair isso. Vão passar pessoas por vocês e vão sentir esse campo positivo para essa situação. Pessoas que têm a ver com esse negócio vão passar e vão se sentir aquela coisa do nada, são atraídas e acabam se aproximando de vocês. E aí o negócio vai. Isso não seria uma cocriação de verdade. A cocriação de verdade é você desenvolver o corpo mental e criar. Eu quero ter uma barra de ouro, eu criar uma barra de ouro. Claro que isso aqui é aquilo que eu falei na outra aula. Quando a gente atinge um desenvolvimento, a gente vê a pouca importância das coisas materiais. Mas seria possível isso. E nós estamos muito longe disso. Então, nós conseguimos criar situações melhorando o nosso campo e atraindo coisas conforme eu queira. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a ideia principal é quando a gente pensa, o pensamento estará ligado ao sentimento. Qual a ideia de valor que está junto desse pensamento? Isso é um questionamento que vocês têm que fazer. Como é que nós estamos nos pensando, pensando da gente mesmo, pensando sobre nós mesmos? A gente pensa como nós somos vítimas ou nós somos atores, nós estamos fazendo, vocês têm que entender essa forma. Esses questionamentos não vai ser eu nem ninguém que vai responder. É uma autoanálise de vocês que vocês têm que perceber. É tão fácil fazer, de certa forma, essa autoanálise. É só ficar observando seus pensamentos, o que causa, como sente. Tendo essas perguntas em mente e vocês anotando e criando um mapa disso aí, vocês vão entender quem vocês são, como vocês estão, o que vocês estão fazendo. Então, qual a ideia do nosso pensamento tem e o que ele vai atrair? Isso é a pergunta final, né? Aqui existe aquilo que nós denominamos de afinidade. A afinidade é que energias que estão na mesma sintonia, elas se comunicam. Então, se eu crio um campo energético propício, alguma coisa boa, com pensamentos positivos, eu vou sintonizar com pessoas que estão nesse mesmo campo de vibração. Se eu estou negativo, eu vou atrair pessoas e coisas que são negativas também. Então, aqui, como diz, o indivíduo irá atrair em si por fatores que ele não controlou. E assim nós vamos acabar atraindo aquelas coisas que nós não queremos sempre. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, a ideia principal é, quando pensamos, o pensamento estará ligado ao sentimento, como eu falei isso. Até acabei falando antes de botar aqui. E aí a ideia do pensamento tem o que é que nós vamos atrair com ele. Então, nós vamos atrair essas energias exatamente conforme o que pensamos, que sentimos, que nossas emoções, do que imaginamos. Isso é aquilo que todo mundo fala. A questão é nós observarmos o que nós estamos pensando, sentindo, e começarmos a corrigir esse pensamento. Nós não vamos mudar e dominar ele, mas nós vamos começar a corrigir, melhorando a qualidade do que nós pensamos, sentimos. Nós vamos melhorar nossa qualidade energética e automaticamente nossa qualidade de vida. E observem, se eu estou muito deprimido, negativo, eu tenho que pensar de onde que está vindo essa origem. Poxa, eu estou pensando muito com morte, muito traição.
Mas para lá, o que eu estou assistindo na TV? Ah, programas de morte, programas de traição. Então, eu já tenho que ver que eu tenho que corrigir essas atitudes também. Eu vou começar a ver outro tipo de programa, outro tipo de vídeo, ou deixar de ver TV, que é uma das melhores coisas que vocês podem fazer na vida, e passar a ver cursos, buscar conhecimento. Tem outras coisas de entretenimento que envolvem coisas mais positivas para a vida de vocês. Não vou falar que é essa matéria ou aquela, mas coisas que têm a ver com o que vocês precisam, com o que vocês querem desenvolver. Então, isso é uma das coisas que a gente costuma falar bastante, é que é o seguinte, o nosso pensamento ele funciona como uma onda de rádio, que é emitida em várias frequências de onda e que que interpenetram no mundo das energias e ao mesmo tempo em várias frequências. Só que essas ondas de rádio, como rádio de verdade, eu emito em várias frequências diferentes. Só que se eu estiver emitindo na frequência X, eu vou conectar com a frequência X. E eu vou conectar com pessoas que só leem a frequência X e a pessoa que tiver. E eu também só vou ver pessoas com a frequência X. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa negativa, deprimida, me acho um lixo, esse pensamento vai encontrar pessoas que estão procurando, como eu, que tratam os outros como um lixo, por exemplo. Se eu me sinto um lixo e eu quero ter um relacionamento, eu vou acabar atraindo pessoas que tratam mal as outras pessoas, que transformam as outras pessoas em lixo. Aí as pessoas sempre reclamam, poxa, eu tenho o dedo podre, eu só atraio gente que me maltrata, que me engana, que me trai. Mas isso é porque a condição de pensamento, de sentimento e energético seu está conectado com aquilo. Você tem que mudar essa vibração, ser diferente e você vai começar a atrair pessoas diferentes. Então precisa ser, não basta. Quando você pensa, começa a corrigir o pensamento, corrigir o sentimento e corrigir as emoções, você automaticamente vai ser diferente. Isso pode gerar um problema, porque inclusive os amigos que você sai sempre podem estar na vibração anterior e aí você não conseguir mais ter esses amigos, ter que achar outros. Você vai começar a se sentir desconfortável com eles. Você vai começar a ver que é uma coisa que não combina mais com você. Então essa mudança ela é muito importante. E muitas pessoas não conseguem mudar porque para mudar tem que mudar a própria vida, tem que mudar o que faz, aonde vai, o que pensa. Então é um processo lento, gradativo e que é a verdadeira mudança. Não é através de uma situação mágica, uma terapia que vai fazer essa mudança. Bom, esse pensamento ele pode ser captado por outras mentes. Isso vocês têm que ter consciência, tá? Ou por outros sentimentos, ou por outras emoções, ou por outras imaginações. Então, o que isso aí significa? Que existimos simultaneamente em vários níveis. Isso tem a ver com a aula dos corpos que a gente viu antes, tá? Porque nós conseguimos viver separadamente esses corpos, nós conseguimos viver separadamente nosso intelecto, nossa emoção, nosso sentimento e nossos pensamentos, fazendo coisas diferentes com eles, com muito treinamento, vocês podem estar se desdobrando e fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo com eles. Só que ao mesmo tempo, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções que a gente tem, elas podem ser captadas por outra pessoa. E vocês podem também captar de outras pessoas o que elas têm. Por isso que a gente fala que com o treinamento é possível saber o que a outra pessoa está pensando. Tem um livro que fala muito isso, que a pessoa treinou, é um livro bem longo, que é o Cavaleiro da Estrela Guia. Esse livro conta a história de uma pessoa, de um grande médium que foi, desde o nascimento, ele vai até a morte, e depois conta todo o desenvolvimento dele no espiritual, do que ele se tornou, como é que ele fez, até o que ele estudou. Então é um livro muito bacana. E na vida ele conseguia ouvir os pensamentos das outras pessoas. Esse livro ele explica direitinho isso. Isso é possível, tá? É muito possível você saber o que a outra pessoa está pensando. O pensamento é uma forma de energia e ela é emitida, e vocês podem captar. E saibam que outras pessoas captam também. E seres também, espíritos, entidades, eles sabem. Então não adianta querer se enganar o próximo, porque uma pessoa treinada sabe quem você é, o que você está sentindo e o que você está pensando. E com o treinamento é muito fácil vocês conseguirem fazer isso, muito. Com dedicação e treinamento, em 1 ou 2 anos, tem gente que já no primeiro ano já consegue estar pegando isso muito bem. E aí tem algumas perguntas, né? Quem controla o processo energético dos níveis de vocês? Lembrem do condomínio? Quem que está controlando esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos? Está vindo de quem? Da vontade de vocês, do desenvolvimento de vocês?
Ou é externo a nível físico, ou é externo de outros seres? Quem junta a energia que está em volta de vocês? Quem que está causando essa aproximação, esses campos energéticos? Falando nisso, vocês estão também se limpando? A primeira aula era o autopasse. É muito importante, principalmente depois de exercícios, fazer esse autopasse, limpar, descarregar essas energias. Então, voltem lá. Eu ainda prometi, eu acho que quem está vendo esse vídeo agora no lançamento, eu ainda não fiz a separação só dos exercícios fazendo vídeos separados, mas está lá na primeira aula isso aí. Eu ainda vou fazer esses vídeos separados. Então vamos lá. Nós atraímos a energia e nós irradiamos energia. Aí qual a qualidade dessa energia? Tanto que a gente atrai quanto a gente irradia. Mais uma coisa que vocês têm que observar. A educação do médium é a educação da sensibilidade e da percepção. Vocês têm que ter isso muito consciente em vocês. Quanto mais vocês ampliam essa sensibilidade e a percepção, quanto mais vocês educam ela, quanto mais vocês direcionam, mais vocês vão aprender. Nós vendemos o nosso tempo em troca de um salário, em troca de bobagem, certo? E aonde estão os nossos ideais nisso? Aonde estão os nossos planos? Por isso que muitas vezes as pessoas têm sucesso e se matam por aí ou são infelizes. Porque uma coisa é que a gente foi educado, a gente vai ser feliz tendo casa, carro, comida, família, dinheiro, podendo viajar. Mas chega uma hora que tem um vazio e isso não é explicado. Por quê? Será que a minha profissão, o que eu faço, está ligado aos meus planos ou eu acabei seguindo ela por uma conveniência ou por uma questão social? Isso aí vocês têm que analisar muito nos pensamentos de vocês, porque não é analisar o pensamento só quando está em casa, é quando está trabalhando. Vocês vão criar essas perguntas, essa rotina, isso vai ser automático. Então nós vamos ter que trabalhar para conseguir dinheiro, para comprar as nossas coisas. Esse é tudo o ideal que vocês têm, que a gente tem, que eu tenho. Esses questionamentos têm que ser sempre feitos. O que é que nós iremos criar com a nossa vida? São questionamentos que vocês têm que fazer. O que eu estou fazendo vai me levar para onde? Eu estou criando o que para mim? Iremos trocar a nossa vida por dinheiro para satisfazer as exigências de outras pessoas, né? Como pai, mãe, filho, sogro, cachorro, amigo, vizinho. Então, esta é a pior coisa que alguém pode ter na cabeça. Tá? A pior coisa. Isso não representa valor nenhum. Ter essas coisas não representa valor. É aquela velha história, você chega para alguém e pergunta quem você é, a pessoa responde, eu sou um advogado, eu sou um arquiteto, sou um engenheiro, eu sou não sei o quê. Não, mas isso não é quem a pessoa é o que ela faz, é a profissão dela. Quem ela é como pessoa, as pessoas não sabem responder isso, elas não sabem. E isso é meio triste, porque é todo mundo, inclusive eu fui educado assim. A gente tem muita dificuldade de falar quem a gente é. Quem a gente é como ser, como pessoa, como não como CPF, número, trabalho, mas como pessoa, como essência. Então, se o homem não puder viver a própria natureza, que seria o ideal de vida, ele nunca conseguirá realizar-se sendo eternamente uma pessoa insatisfeita. E o médium não é um indivíduo que vive apenas no plano físico, vivendo também o energético e até outros planos sutis, que é o objetivo da verticalização, como eu falei antes, das mediunidades. A gente vai ter que viver em planos muito mais sutis, ter muito mais consciências, e mesmo estando aqui distraído, a gente vai estar vivendo e interagindo com isso. Quem não é médium, que a gente não chama de médium, que na verdade todos são, inconscientemente acaba interagindo também, ou melhor, sendo vítima disso. Então, se a gente está atrapalhado com nossos corpos, imaginem com os pensamentos, sentimentos, emoções, imaginações e energias. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não consegue cuidar do nosso corpo físico, a gente se atrapalha com as coisas do físico. Às vezes eu sinto umas dores, eu não sei direito o que é. Imagina com esses outros corpos que a gente mal percebe que tem. A gente mal identifica eles. A gente, eu tenho uma emoção, eu tenho um pensamento, mas eu boto tudo numa salada de fruta. Eu não entendo que essas coisas geram vida, geram movimentações. Eu não consigo ver, não consigo apalpar, não consigo sentir direito. Então imagina com eles como é que nós estamos na nossa condição, né? Então uma coisa muito comum que as pessoas acabam falando e tendo é o seguinte: eu não vou suportar a autoanálise, não vou suportar olhar para mim mesmo. E aí eu digo para vocês que pensam assim, tudo bem, a gente tenta na próxima vida, né? Vocês tentam na próxima vida, porque vocês vão ter que passar por isso. Eu não quero enfrentar o problema, mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar o problema. E quanto mais tempo passa, esse problema tende a ficar maior, tende a ficar mais difícil. E vocês normalmente são forçados a enfrentar esse problema pela dor, não pelo amor, não pela vontade. Agora eu vou enfrentar meus problemas, vamos lá, vou
vou batalhar, vou ir atrás. Isso é pela força de vontade, é muito mais fácil. Apesar que dá muito mais medo porque vocês vão conscientemente. Mas se não, vai vir pela dor. Alguma coisa vai impor vocês a dar de frente nesse problema. E geralmente é pior, né? Então fugir dele geralmente é pior. Então nós não podemos mais ficar se escondendo em pequenas marcas de vida, deficiências estruturais. Temos que buscá-las e superá-las. Eu falo pequenas, algumas pessoas vão dizer assim, meu Deus, eu tenho um problemão, ele vai falar isso. Não, são pequenos sim, são coisas físicas. Sempre tem um problema maior. E quando vocês alcançarem esse problema e superarem, vai vir outro maior, porque o nosso processo de desenvolvimento é longo. Então vocês vão olhar para trás e dizer assim, poxa vida, eu tinha medo disso, eu não conseguia, isso era uma bobagem, né? É uma bobagem, eu estava ali me matando. E agora vai sair uma maior ainda, porque vocês estão mais fortes, mais capazes, mais capacitados, com mais conhecimento, vai surgir algo melhor para vocês, maior para vocês superarem. Isso é aquela história de superar várias vidas em uma só. Vocês podem adiantar o processo de evolução de vocês e muito com isso. Aí as pessoas, elas vão aos seres elevados, isso acontece muito, né? Então vocês nascem para superar e para criar e para resolver os problemas de vocês, né? Então o que eu preciso para mim? Sou eu que tenho que criar, sou eu que tenho que construir, né? Isso porque é meu objetivo. Sou eu que comando meus corpos, a minha vida, a minha existência. Daí eu crio os problemas para mim, eu não resolvo. Aí o que eu faço? Eu vou lá em seres elevados, mestres, guias, pai de santo, o que vocês quiserem, para buscar socorro, né? Para resolver os problemas que a gente mesmo criou para a gente. Então o homem se afasta do seu plano de vida, começando a dar tudo errado, né? Aí nesse momento ele se dirige para o astral para pedir socorro. Mas o problema é que vocês têm que resolver o problema de vocês. Esse socorro astral muitas vezes não funciona, ele é parcial, ele dá uma força para vocês, a não ser que seja por uma magia artificial, mas isso cobra, porque vocês não resolvem de verdade o problema e criam outro fazendo essas magias. Esse é um assunto mais para frente. Então, parem de buscar que o outro resolva o problema de vocês. Esses outros podem auxiliar para vocês acordarem, mas vocês vão ter que resolver os problemas de vocês. Ponto. Não tem saída. Bom, então sabe o que significa observar os próprios pensamentos e sentimentos? É compreender que é isso que nós devemos realizar. Então, os nossos pensamentos normalmente vinham da imaginação, das emoções, dos sentimentos. Nossos pensamentos podem vir de camadas mais profundas ainda do nosso ser, na forma de impulsos emocionais, impulsos sentimentais, etc., e irão ser transformados imediatamente em ideias. Quando é dito que nós podemos vigiar nossos pensamentos, está sendo dito que há um quinto nível de um ser. Isso é, nós temos um nível superior que, através desses corpos, eles criam pensamentos em nós. Se a gente observar isso bem, nós podemos detectar isso, separando aquilo que vem de fora, sempre. Aqui nós conseguimos observar o pensamento formado e sendo pronunciado quando a gente observar isso. Da mesma maneira que quando vamos fazer uma coisa sem nos darmos conta, por exemplo, está dirigindo e nem percebe que chegou no destino, nem lembra o que fez, né? Ou a música, que é o caso mais simples. Então eu vou contar, tentar explicar essa história do pensamento dirigido e como a gente faz as criações de forma simples, na prática. Por exemplo, né? Vou pegar como exemplo uma dupla sertaneja que vende milhões de cópias, uma dupla famosa que tem por aí, né? Que compõe músicas simplesmente com o objetivo de ganhar dinheiro. Vamos dizer, qual é o objetivo deles? Eles têm que criar músicas para ganhar dinheiro. Então eles não compõem música com ideal, mas sim como uma profissão, ganhar dinheiro. Então quando essa dupla se reúne, eles têm um objetivo, que é fixado pela mente deles, compor uma música em um determinado compasso, com determinada técnica e com um determinado tema, certo? E eles têm um objetivo bem claro, que é vender a música, porque eles querem atingir um tipo de pensamento, um tipo de sensibilidade, ou transmitir uma emoção que corresponde a um ideal de massa, que é o que eles fazem. Previamente trabalhada por uma série de outros compositores. Eles não vão fazer uma coisa muito diferente. Se vocês olharam, mudam as letras, mas os temas, os ritmos são muito parecidos, certo? Então, o que acontece? O pensamento deles se mantém fixo naquele compasso, se mantém fixo praticamente dentro de uma linha melancólica que eles escolheram.
Eles trouxeram aquela música, aquele determinado tipo. Então, eles têm o sentimento que querem transmitir, eles já fazem ideia disso. E eles passam a fixar a atenção sobre esse sentimento com o objetivo de despertar um estado emocional nos ouvintes. Por mais que eles digam assim, eu vou só compor uma música, vocês percebem que por trás disso, nos corpos dele, todos esses objetivos, eles estão ali. Eles estão sendo tratados e estão atuando. Então, só que essas funções em pessoas comuns como nós, elas não são utilizadas. Quem utiliza esse mecanismo que eu descrevi agora é a pessoa que está criando, é o criador. Quem não utiliza, nós denominamos de dispersador. Né? Vocês dispersam toda essa possibilidade por não estarem com foco. E o criador não, ele direciona esse foco, ele tem um objetivo com tudo cercadinho como ele quer fazer e ele coordena esse pensamento, ele cria, o pensamento dele vai criar uma música baseado naquele foco que eles têm. Né? Então, você está no seu trabalho, está realizando tarefas e continuamente vem em tua imaginação. Será que aquilo não seria melhor fazer assim ou diferente? Então, isso aí vem na forma de uma percepção, na imaginação, às vezes. E aí, o que acontece com a maior parte das pessoas? Não para refletir, né? Por quê? Porque está envolvido emocionalmente, ou sentimentalmente, ou com algum fato ou situação. Isso que foi superficializado pela imaginação. Então, a imaginação chegou a criar, chegou a vir a ideia, mas aí você não registra aquilo, perde e deixa de criar. E esse mecanismo que fazem sempre, eles vão cada vez destruindo mais a capacidade de criar. Porque ela até é natural, ela até surge, mas se vocês estiverem preocupados com outras coisas, estiverem sempre sem foco, vocês vão sempre estar desperdiçando, dissipando essas ideias e essa criação. Então, o pensamento sendo trabalhado e transformado realmente em benefício em seu trabalho, ele pode ser muito útil para vocês, tá? Ou ele pode estar sendo desperdiçado. Então, o maior problema que enfrentamos hoje nos locais de trabalho é que as pessoas deixaram de ser criativas porque não foram educadas para criar. Nossa educação, eu não vou nem falar um palavrão aqui, mas ela está muito ruim, né? Ela está feita para passar algum conhecimento, hoje para doutrinar, mas para fazer que a pessoa tenha uma capacidade de criar, de se desenvolver e ser livre em pensamentos, sentimentos, isso aí ela faz muito tempo que já acabou, tá? Então nós podemos observar nossos pensamentos e significa que nós podemos controlar nossos pensamentos. Não diretamente, mas através da correção. Então eu pensei, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Vai dar certo porque eu vou fazer, vou corrigir os problemas, vai dar certo. E aí o pensamento se corrige, já vem uma imaginação, você já foca em como corrigir os problemas e quando vocês viram, vocês mudam, vocês controlam esse pensamento. Não no controle no sentido de que não vai vir pensamentos, porque podem ser até externos, mas no controle de corrigi-los e forçar novos pensamentos voltados ao que vocês querem. E aí se pergunta, quem é o ser que controla nossos pensamentos hoje? Quem é? Vocês estão fazendo isso e estão controlando ou vocês estão deixando alguém do condomínio ou externo controlar para vocês? Né? Bom, então aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Então nós temos um corpo físico e para realizar qualquer coisa precisaremos de uma condição orgânica. E como é que nós cuidamos dos nossos corpos? Como é que nós preparamos os corpos para aquilo que nós temos que fazer? Isso vai desde ficar sentado no carro até um relacionamento íntimo, por exemplo. Nós temos que nos preparar. Então, se o elementar que é nosso corpo físico, que nós não podemos negar que ele existe, que está ali, osso, músculo, etc., tudo que a gente sente, a nossa condição orgânica, a gente não cuida direito, a gente não percebe direito, como é que nós vamos perceber o que é mais sutil? Essa é uma boa pergunta para se fazer, né? Nossos sistemas de educação não nos possibilitaram e não nos deixaram preparados para essa autoavaliação. Se a gente não cuida do físico, nós vamos cuidar dos outros? Então, quando se fala que trabalhamos com energias, nossa matéria-prima é energia. A energia que é movida por pensamentos, intenções, são energias que são assimiladas a partir da respiração, alimentação solar e sexual. A gente até já falou isso na outra aula também, né? Até essa aqui foi, que são as formas da gente captar energia para o nosso corpo energético, a gente fala lá. Certo? Então, já foi dado isso.
Eu tenho que cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha alimentação, fazer exercícios, se eu quero estar bem. Eu preciso cuidar dos meus outros corpos, eu preciso fazer exercícios de respiração, fazer exercícios de puxar energia sexual, fazer exercícios de pegar sol mesmo, mas não só botar o corpo no sol nos ajuda bastante, tanto para o físico quanto para o energético. Mas se a gente estiver com o corpo no sol, já não pensar, imaginar essa energia solar entrando nos nossos corpos, ampliando nosso duplo, nossa aura, tudo que a gente tem. Então nós temos que ter essas disciplinas. Bem, esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas esse é um assunto que, mesmo tentando abreviar, ele é extenso, ele é longo. E vocês têm muitas perguntas ali para se fazer sobre a qualidade da vida de vocês, dos corpos de vocês, de como vocês querem viver. Então, agora na próxima aula nós vamos ver os exercícios. Eu agradeço por quem está assistindo mais esse vídeo ali. Não esqueça dos comentários e do like. Valeu, então. No próximo vídeo, vamos para os exercícios.